a teu conselho, eu não quero errar outra vez, não quero deter-me no caminho que só o mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta aos meus inimigos. Embora eu sintas os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço e permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, nas margens do teu rio prosperarei. É onde eu quero ficar, Senhor. Embora eu sintas os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. Oh, 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 oh. Oh, oh. Obrigado. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me
misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação, Senhor. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Oh Senhor, tu és a minha salvação. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Oh Senhor, tu és a minha salvação. Oh Senhor, Deus, eu entrego a ti todos os meus problemas. Oh, 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 oh. Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos. Sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas os sonhos de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos. Pode falar de mim o que quiserem, me obrigarem a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. E agora? Olha eu aqui. Ninguém pode impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira,
eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Aleluia! Ninguém pode apagar os sonhos de um crente. Aquele que está edificado sobre a rocha que é Cristo. Então descanse nele, porque ele é fiel. Aleluia! Escute só, cante comigo assim. Quanto mais o tempo passa para mim, saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Queremos convidar aqui o irmão Catarina para louvar ao Senhor com um hino da harpa cristã. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar ao nosso Salvador Jesus Cristo com o hino da nossa harpa cristã, um hino muito conhecido, aleluia, o de número 15, amém, igreja? Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas do céu eu fui converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, é Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador que era eu. Foi na
agora me alegra em sua luz. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir um hino pela irmã Elisângela. Vai louvar ao Senhor com o hino. Logo após a União Feminina também louva ao Senhor. Saúdo a todos e todas com a paz do Senhor Jesus. Queridos, é um prazer muito grande estarmos aqui juntos, adorando a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, toda glória e toda adoração. E precisamos a cada dia sermos renovados por Deus. Quantos desejam ser renovados pelo Senhor? Esse é o lugar do renovo do céu, né? Então eu quero convidar a todos para louvarem a Deus comigo em nome de Jesus. No slide, os irmãos estarão acompanhando comigo. Nós vamos adorar a Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, formoso és, tua face quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Renova-me, Senhor Jesus, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Faça essa sua oração nessa noite, vamos lá? Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo
que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Mais uma vez, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Jesus. Quem quer ser renovado nesta noite? Aleluia. Então glorifica ao Senhor. Aleluia. Vamos ouvir as senhoras louvar ao Senhor. Enquanto as senhoras louvam ao Senhor, vamos contribuir com nossos dízimos e oferta para a manutenção da casa de Deus. Convidamos os irmãos para curvar as suas cabeças. Vamos orar ao Senhor, entregando a Deus cada um que vai contribuir, como também aqueles que vão recolher os santos dízimos. Soberano Deus, Pai amado e maravilhoso, toma em tuas mãos cada irmão que agora vai contribuir com os dízimos e ofertas. Senhor amado, abençoa, abre porta de emprego, derrama da tua graça, abençoa seus familiares, guarda-nos, Senhor amado, em tudo. Também abençoa os diáconos, ó Pai. Toma em tuas mãos, ajudando em tudo, para a honra e glória do Senhor. Amém.
Aleluia, quem glorifica o Senhor, esse dia está chegando, aleluia. Vamos ouvir mais uma vez as senhoras louvar ao Senhor. Enquanto elas louvam ao Senhor, vamos tirar uma oferta, a qual do terreno que foi comprado para a igreja do Senhor, inclusive a igreja do Pinheiro também, tem sua parte naquele terreno. Então todo mês tiramos uma oferta. E nesse dia de hoje vamos tirar a segunda oferta para a compra do terreno. O último, irmão, desse CD. O último desse CD. Número 16.
Aleluia, quem glorifica o Senhor. Esse Deus Santo está aqui nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Adore a Ele, exalta a Ele. Você já falou nesta noite que o Senhor é maravilhoso, que Ele está aqui ao seu lado. Aleluia. Quem tem a certeza que Jesus está aqui, glorifica Ele e exalta a Ele. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Orando a lama, surita, lavaxéria. Glória, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ele está contemplando você, Ele sabe tudo sobre você. Aleluia, glorifica Ele, exalta a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória, aleluia, glorifica Ele, exalta Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia. O Senhor é santo, é poderoso, aleluia. Glorifica, exalta Ele. Oh, aleluia. O Santo dos Santos está aqui nesta noite. Ora, lamassurita, lamassuria, lamaia. Ele está aqui, aleluia. O Santo dos Santos está aqui, oh glória, aleluia. Glorifica Ele, exalta Ele. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glorifica, exalte, aleluia. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Grita, lamassuri, lamaxéria. Oh, glória, aleluia. O santo, aleluia, do santo está aqui. Glorifica Ele, aleluia. Aleluia. Orando a lamassurita, lamaxéria. Glória, glória, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glorifica Ele, exalta Ele. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. Glorifica Ele, Ele é grande, aleluia. Orita lamassurianda lamaxéria lamaia. Deus é grande, aleluia. Oh, glória, aleluia. Convidamos a igreja para se pôr de pé, glorificando e exaltando ao Senhor. Aleluia. Orando a lamassurita, lamaxurianda lamaia. Queremos informar a igreja que sábado não vai haver ensaio para a mocidade, vai haver ensaio da cantata. Então sábado não haverá ensaio da mocidade, e sim da cantata. E sábado à noite, ensaio do louvor perene.
A palavra com o pastor José Laelso, a leitura oficial e a continuação do culto. A paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Aleluia. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet. Deus abençoe os nossos amados irmãos que sempre estão sintonizados conosco e em nossos cultos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E a igreja diz: amém. Quantos necessitam das orações, irmãos? Oremos para que o Senhor continue nos ajudando. Amado Deus, na Tua santa e magnífica presença nos encontramos nesta noite, Senhor. Te louvamos pelo dia que passamos em paz e por o Senhor ter nos trazido também em paz para a Sua casa. Meu Deus, abençoe o Teu rebanho, a Tua igreja reunida nesta noite em nome de Jesus. Pai, abençoe aqueles que estão nos assistindo e que por um motivo de ordem superior não pôde chegar até nós. Deus, guarda o teu povo, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir mais um hino pela irmã Elisângela. Glória a Deus, o Senhor está neste lugar, louvado seja o nome de Jesus. Vamos adorá-lo em nome do Senhor. Slide. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar,
Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande leva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite daremos prosseguimento ao nosso estudo acerca do movimento neopentecostal brasileiro. Por que estamos estudando este movimento? Porque sentimos e vemos a necessidade de a Igreja do Senhor ser esclarecida a respeito deste movimento dito evangélico, que está avançando de forma vertiginosa, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Só que um fato interessante é que, a respeito deste movimento, do movimento neopentecostal, é que ele está sendo mais exportado do Brasil para outras nações do que recebendo de outras nações
para cá, ou vindo de outras nações para cá. A princípio, os propagadores do movimento neopentecostal vieram da América do Norte para o Brasil. Agora inverte-se esse caminho. Agora o Brasil exporta a doutrina neopentecostal é exportada para outros países. Glória a Deus. E muitas pessoas, membros de igrejas evangélicas ortodoxas, ou seja, igrejas cujas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, têm sido enganadas. Esta é a expressão mais correta e mais apropriada que pode ser usada para falar acerca dessa imigração ou emigração de membros de igrejas evangélicas, principalmente de igrejas pentecostais, para outras igrejas ou que fazem parte do movimento neopentecostal brasileiro. Esta emigração se deve ao fato também de que muitos dos nossos irmãos, membros de igrejas como evangélicas, como a própria Assembleia de Deus e outras igrejas evangélicas, são bombardeados noite e dia através da mídia. A mídia falada, a mídia televisiva, acerca das promessas que o movimento neopentecostal brasileiro faz, promessa de prosperidade, de cura, de libertação, de vitória, só de bênçãos. E aquelas pessoas, principalmente as que enfrentam dificuldades, estão enfrentando dificuldades em suas vidas, sejam dificuldades de ordem física no corpo, sejam dificuldades de ordem familiar, matrimônio falido ou em processo de dissolução, né? Drogas no seio da família, desemprego e tantas outras necessidades, principalmente essas famílias, tornam-se o principal alvo desse movimento neopentecostal. E a mensagem deles é direcionada para essas pessoas que estão passando por dificuldades. Agora, uma pergunta que não quer calar ou que não deve calar nessa nossa introdução é: vivemos em um país cujo salário mínimo não dá para chegar nem na metade do mês. Temos, então, um país de pessoas que vivem bem ou de pessoas que vivem vivem mal, não é isso? Pessoas que vivem mal economicamente falando. Um grande índice de desemprego, fome, doenças, né? Aumento da criminalidade, tudo isso é uma cadeia de acontecimentos sociais que representa a situação do povo brasileiro, não somente hoje, mas desde muitas décadas, não é? Poucos com muito e muitos com quase nada. Então, essas igrejas neopentecostais, elas direcionam suas mensagens para essa classe, principalmente a classe baixa, a classe que está na base da pirâmide social, certo? Então, em razão de tudo isso, nós precisamos conhecer esse movimento, saber se ele procede de Deus, se não procede de Deus, quais são suas doutrinas, não é? O que é que eles prometem, se essas doutrinas, se essas promessas são válidas, se são aprovadas pelo Senhor, para não sermos enganados. Amém, irmãos? Por isso que estamos trazendo esse estudo importante. Já disse aos irmãos que vou transformá-lo em livro. Já estou preparando, na verdade, o material. Glória a Deus. Então, já estudamos alguns tópicos. Eu vou só passar rapidinho para os irmãos. Já vimos o panorama do protestantismo no Brasil, não é? Atualmente, protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais. Né? Protestantes históricos são os presbiterianos, batistas, metodistas, etc. Pentecostais somos nós, os da Assembleia de Deus,
E neopentecostais são esses que estão na mídia, propagando muitas doutrinas e fazendo muitas promessas até mirabolantes. O panorama do protestantismo brasileiro anterior ao movimento pentecostal, já estudamos isso aqui, antes do movimento pentecostal, que é o nosso movimento, que é representado principalmente pela Assembleia de Deus. Antes de os primeiros pentecostais chegarem no Brasil, então, já haviam aqui luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas e presbiterianos independentes. Esses aqui, os presbiterianos independentes, eles são diferentes dos presbiterianos tradicionais, no sentido apenas de que eles não concordam com algumas ideologias dos primitivos presbiterianos. E esse movimento aqui, presbiterianos independentes, surgiu principalmente porque em 1903, aqui está a data do surgimento deles, alguns líderes da igreja presbiteriana, alguns líderes brasileiros, pastores brasileiros presbiterianos, eles discordaram de missionários presbiterianos que chegaram aqui no Brasil e eram maçons. Então eles discordaram, eles não aceitavam a maçonaria. Um grupo de pastores presbiterianos brasileiros discordavam veementemente da maçonaria, e mesmo assim, mesmo os nacionais discordando, os missionários presbiterianos vindos principalmente dos Estados Unidos não abriram mão da maçonaria. Muitos deles eram e ainda hoje são maçons. Então surgiu o movimento, a Igreja Presbiteriana Independente, que condena a maçonaria, não aceita de forma alguma que um membro dela seja maçom. Mas em termos de doutrinas e práticas, é a mesma coisa dos presbiterianos tradicionais. Muito bem, vamos lá adiante. Só um detalhezinho que tínhamos para acrescentar. Já vimos o significado do termo neopentecostalismo. O prefixo neo significa novo, recente ou diferente. Já vimos as raízes históricas do movimento neopentecostal. Começamos pelo movimento pentecostal norte-americano. Já vimos aí acerca desse pastor. Depois estudamos sobre o movimento pentecostal brasileiro, começando com o primeiro que aqui chegou, Luigi Francesco, um ítalo-americano, que fundou a Congregação Cristã no Brasil. Aqui é a sede da Igreja Congregação Cristã no Brasil, no Brás. É um mega templo. Eu já passei na frente, fui a propósito no Brás conhecer, e é um mega templo, um templo colossal. Acho que outros irmãos aqui devem conhecer também. Divanilto deve conhecer lá a Congregação Cristã no Brás, a matriz. Conhece? Quem conhece mais? Acho que mais ninguém. Quando você for a São Paulo, dê um pulinho no Brás, que é um bairro central, você vai conhecer. Você pode dar uma olhada nesse templo. É um mega templo, muito grande. Cabe aí não sei quantas mil pessoas. Muito bem. Depois chegaram os pentecostais da Assembleia de Deus, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, que fundaram a Assembleia de Deus. Aqui está a foto de um dos primeiros templos, construído ainda pelos pioneiros da Assembleia de Deus. Os estudiosos do movimento neopentecostal, ou do pentecostalismo brasileiro, dividem o mesmo em 3 fases ou ondas. A primeira onda, quem são? Pentecostais. A segunda onda? Pentecostais de transição. E a terceira onda? Neopentecostais. Eles dividem para facilitar o estudo do movimento pentecostal brasileiro. Isso. Os pentecostais são, ou é o grupo da primeira onda, ou da primeira fase do pentecostalismo no Brasil. Eles estão representados pela Congregação Cristã no Brasil e pela Assembleia de Deus. Congregação 1910, Assembleia de Deus 1911. A ênfase dos pentecostais, já vimos, é o batismo com o Espírito Santo, conforme
Atos 1 e 8 e muitos outros textos bíblicos. Já vimos as características e doutrinas do movimento pentecostal brasileiro, não é necessário mais comentar. E aí vamos começar a segunda onda do movimento pentecostal para chegarmos então no movimento neopentecostal. As igrejas, segunda onda, que são os pentecostais de transição. Então as igrejas que fazem parte do movimento ou da segunda onda são os pentecostais de transição, que estão representados por essas igrejas. Quais são elas? Todo mundo lendo, por favor. Igreja do Evangelho Quadrangular, que surgiu em 1951. Depois, Igreja do Brasil para Cristo, que surgiu em 1955. Depois, Igreja Pentecostal Deus é Amor, 1962. Seguindo, surgiu em 1960 a Igreja Cristã Nova Vida. E depois dessas principais, surgiram então outras igrejas menores. Vamos ver alguns detalhes a respeito dessas igrejas principais. A primeira qual é? A Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela surgiu por volta de 1950, 1955. A fundadora foi essa jovem aqui, a Aimee Semple McPherson. Era uma americana missionária que veio para o Brasil com o propósito de evangelizar. Essa jovem nunca casou-se. Ela consagrou a vida dela inteiramente a Deus e diz os historiadores, os seus biógrafos, que ela foi uma grande mulher, uma grande serva de Deus com uma visão missionária extraordinária. A Igreja do Evangelho Quadrangular ela começou em tendas. Foi uma estratégia muito interessante, porque eles escolhiam cidades para montar a tenda. Essa era uma tenda muito grande, tipo um circo, né? E eles montavam a tenda em uma cidade e convidavam as pessoas para participarem do culto, dos seus cultos, certo? E as pessoas afluíam para o culto nessa tenda, ouviam a mensagem do Evangelho, se convertiam. Eles desmontavam a tenda e partiam para outra cidade. E na cidade de onde ele saía, deixava já lá uma casa de oração, um templozinho alugado, uma casa alugada, para acomodar os crentes que se decidiam. Não é? Então eles começaram assim e avançaram, principalmente na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e a região sul. O símbolo da Igreja do Evangelho Quadrangular é este aqui: a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. A cruz representa a salvação, a cruz o Espírito Santo, aqui representa o sacrifício de Jesus, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, aqui a cura divina, Jesus Cristo cura, e a coroa, Jesus Cristo leva para o céu. Esta é a mensagem fundamental da Igreja do Evangelho Quadrangular. A cruz, Jesus Cristo salva, a pomba, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, porque os pentecostais de transição eu já expliquei, mas vou voltar a explicar para que a igreja fixe bem, os irmãos gravem bem isso aí. De transição porque eles não eram mais pentecostais como os pentecostais, os pioneiros pentecostais, né, os pentecostais primitivos, como a Assembleia de Deus e Congregação Cristã. Eles também não eram neopentecostais ou novos pentecostais, eles eram um grupo do meio, ficou no meio desse caminho aí. Nessa jornada do avanço do movimento pentecostal, os pentecostais de transição, eles ficaram no meio, porque eles são chamados assim porque eles criaram algumas doutrinas que os pentecostais tradicionais, principalmente os da Assembleia de Deus, não tinham. Então eles vão enfatizar isso. A Igreja do Evangelho Quadrangular ela trouxe uma inovação para o culto no Brasil. Até então, no meio pentecostal, não era usado a tal da guitarra. A guitarra, não sei se vocês sabem, mas ela surge justamente, o uso da guitarra no culto surge justamente na Igreja do Evangelho Quadrangular.
eles vão fazer uso da guitarra, de bateria, e vão trazer assim mais um estilo musical americano para os cultos no Brasil. Os pentecostais, como a Assembleia de Deus e Congregação Cristã, eles tinham mais bandas de música. A Assembleia de Deus ainda hoje mantém essa tradição, como também a Congregação Cristã. Em toda congregação cristã, geralmente tem um grupo de músicos que tocam instrumento de banda de música, certo? Como saxofone, trombone, enfim, uma banda de música. Era essa a tradição ou uso de instrumento no meio dos pentecostais tradicionais. A Igreja do Evangelho Quadrangular, quando ela surge como uma igreja também considerada pentecostal, ela insere, ela não vai querer no culto as bandas de música, ela vai trazer a guitarra, a bateria e outros instrumentos de percussão para o culto, copiando o modelo norte-americano, porque os fundadores da congregação da Igreja do Evangelho Quadrangular, eles eram americanos, né? A IMI era americana. Muito bem. Depois temos a igreja, vamos lá? Igreja, irmãos, o Brasil para Cristo. A Igreja do Brasil para Cristo foi fundada pelo missionário Manuel de Melo. Esse homem foi extremamente usado por Deus em cura divina. A história dele, principalmente no início da Igreja o Brasil para Cristo, foi uma história assim muito marcada pela cura divina. Ele era usado pelo poder divino. Agora, interessante, o pastor, o missionário Manuel de Melo, que também era um grande pregador, um pregador eloquente, ele era da Assembleia de Deus e foi batizado aqui em Alagoas, pelo pastor João Buarque, vô da Joyce. A Joyce está aí? Está ali. Vô da Joyce foi, bisavô. Bisavô. O pastor João Buarque foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus aqui em Alagoas, e ele batizou o missionário Manuel de Melo aqui em Alagoas, certo? Depois ele foi embora para São Paulo e saiu da Assembleia de Deus. Saiu da Assembleia de Deus, ingressou em outra igreja, mais precisamente na Igreja do Evangelho Quadrangular, certo? Depois saiu da Igreja do Evangelho Quadrangular e fundou a igreja O Brasil para Cristo. Por que o nome O Brasil para Cristo? Quando ele saiu da Igreja do Evangelho Quadrangular, acompanhou um grupo de crentes que viam nele a figura de um líder. E aí eles, reunidos em oração, chegaram a uma conclusão que queriam iniciar uma nova igreja pentecostal, mas não sabiam o nome. E eles começaram a discutir entre eles qual seria o nome, e um sugeria um nome, outro sugeria outro nome, e ninguém chegava a um consenso para definir o nome da igreja que eles estavam planejando naquele momento. Então, um irmão que estava lá no meio disse: missionário, nós precisamos parar com essa zoada aqui, esse movimento de nome, de definição, define, não define. Nós temos que ganhar o Brasil para Cristo, é isso que a gente tem que fazer. Aí deu um estalo na mente dele, ele disse: é esse o nome, o Brasil para Cristo, certo? O nome da igreja. Então ficou, desde o início, esse nome, Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo. Essa igreja espalhou-se, cresceu vertiginosamente, principalmente em São Paulo, que é o berço dela. Ela nasceu em São Paulo, espalhou-se na região sudeste, sul, depois veio aqui para o nordeste. Aqui no nordeste ela não prosperou muito, e ainda hoje ela é muito acanhada no nordeste. Aqui em Maceió, particularmente, tem uma ou duas igrejas do Brasil para Cristo, certo? E no sul ela cresceu bastante, sul e sudeste. Um detalhe, assim até um pouco negativo, é que este missionário, o fundador da Igreja do Brasil para Cristo, quando surgiu o movimento ecumênico, ou seja, o movimento que prega a união de todas as igrejas, sob o comando da Igreja Católica, ele foi o único líder pentecostal que aderiu. Até hoje, a Igreja do Brasil para Cristo é a única igreja pentecostal que permanece ligada ao Conselho Mundial de Igrejas, que é um conselho ecumênico, cujo
cuja diretriz vem pela Igreja Católica. Então isso é uma nódoa na história da Igreja O Brasil para Cristo. Vamos prosseguir. Depois aparece quem, irmãos? Quem nunca ouviu falar na Igreja Pentecostal Deus é Amor do missionário Davi Miranda? Não é? Davi Martins de Miranda. Esse também foi da Assembleia de Deus. Ele era um diácono da Assembleia de Deus, antes de fundar a igreja Deus é Amor. Ele orava muito, e como diácono da Assembleia de Deus, Deus começou a usá-lo poderosamente. E ele não vigiou. E passou a se insubordinar aos pastores, aos seus pastores. E os pastores começaram a tentar dirigir a vida dele, dar uma nova orientação, equilibrar a situação, e ele não aceitou, rompeu com a Assembleia de Deus, saiu e fundou a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Não é? Ele enfatiza muito aquilo que os pentecostais de transição ainda hoje enfatizam. Esse aqui é o que mais enfatiza, um dos que mais enfatiza, que é a cura divina e a libertação de demônios. Libertação de demônios. Então, todos os domingos à tarde, lá na sede, a sede mundial, como ele chama, em São Paulo, eu também tive a oportunidade de ver, a sede da Igreja Pentecostal Deus e Amor é maior do que a da Congregação Cristã do Brasil. É um grande, ele comprou uma grande fábrica que tinha falido e transformou aquela fábrica que é num vasto campo, transformou na sede mundial da Igreja Deus é Amor, certo? E todos os domingos à tarde, ele, dentro de uma cabine blindada, né, com vidro blindado à prova de bala, porque já tentaram matá-lo, e a partir de então, ele prega dentro de uma cabine blindada. Ele reúne milhares e milhares de pessoas, não somente na sede, mas em todas as igrejas Deus é Amor espalhadas pelo mundo, certo? Ele transmite ao vivo o culto através do rádio. Então, os fiéis da Igreja Deus é Amor se reúnem nos templos, no Brasil, espalhados pelo Brasil e espalhados pelo mundo, ficam lá, e um serviço de som transmite ao vivo a pregação, as orações e todo o movimento comandado por ele na sede mundial. Isso começa domingo por volta de 2h da tarde, vai até 6, 7 da noite, ele pregando e expulsando o demônio e curando, e aquela maravilha toda, segundo eles afirmam, né? E ele também diz que eles também têm uma prática de revelação. A revelação deles, principalmente do missionário Davi Miranda, ele diz assim: aqui tem 366 pessoas com câncer. Isso para uma multidão de 10 mil pessoas ou mais. E Jesus vai curar agora. Depois diz assim: aqui tem 2.233 pessoas que estão endividadas. Vou orar agora e vai haver milagre, vai haver bênção financeira, prosperidade financeira. E assim é todo o culto, né? Expulsando o demônio, orando pela prosperidade financeira, orando pelos enfermos e tudo mais. Ele não usa a televisão porque ele é inimigo da televisão. Ele foi praticamente o primeiro pentecostal a usar o rádio, programa de rádio. Praticamente ele foi dos primeiros pentecostais de transição que fez uso do rádio para pregar o evangelho e transmitir ao vivo seus programas, né? Ele prega e tal, e no final ele pede para as pessoas fazerem fila e contar a bênção, né? Conte a bênção, irmão. Conta a bênção, irmão. Isso fica horas e horas ele perguntando, pedindo para o povo contar a bênção, o povo dar os seus testemunhos e tal, etc, né? E ele não permite o manual do membro da Igreja Pentecostal de Deus é Amor, praticamente é uma outra Bíblia. Lá eles proíbem quase tudo. Por exemplo, homem não pode usar calça jeans, nem camisa polo, nem pode usar camisa de mangas curtas,
Tem que ser mangas longas, certo? Não pode ter bigode. Eu, por exemplo, não posso ser membro da Igreja de Deus e Amor, porque tem que ter o bigode. Entendeu? Não pode ter bigode lá. É proibido, é pecado. E uma certa feita ele foi expulsar o demônio de um homem. E o demônio... Lá tem muito teatro, viu, irmãos? Isso foi comprovado já por pesquisa, por investigação, até policial. Lá tem muito teatro, né? Aqui os irmãos estão vendo uma foto dele, do missionário Davi Miranda. Aqui na parede são muletas de pessoas que ele diz que foram curadas na Igreja de Deus e Amor. E aqui são cadeiras de rodas que também, de pessoas também que ele alega que foram curadas lá. Mas muitas pessoas dizem o contrário. Inclusive, houve investigação policial nesse sentido. Muitos dizem que tudo isso aqui é comprado, que ele compra isso aí para expor para os membros, para enfatizar o milagre e a autoridade dele, para atrair mais fiéis para a igreja, mais fiéis, não é? Então tem muito teatro lá. E um dia, em um desses teatros, ele foi expulsar lá um demônio de um cidadão, e ele conversa com o demônio também, né? Como fazem outras igrejas neopentecostais. A Bíblia não ensina conversar com o demônio, a Bíblia ensina expulsar o demônio. Amém, irmãos? Não queira conversa com o demônio, não. Como é seu nome? De onde veio? Para onde vai? O que está fazendo? Nada disso. Demônio veio para matar, roubar e destruir. Você for expulsar um demônio, expulse-o em nome de Jesus. Não precisa meter a Bíblia na cabeça do endemoniado. Não precisa clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus se clama quando vai orar pelo pecador que está aceitando-o como Salvador. Quando você se deparar com um caso de endemoniado, use apenas o nome de Jesus, a autoridade dele, do nome do Senhor, e expulse o demônio. Então, ele foi expulsar um demônio e começou um diálogo com o demônio, e por fim ele perguntou: de onde você veio, demônio? O demônio, com aquela voz cavernosa, feia, disse: eu vim dos bigodes dos pastores da Assembleia de Deus. Mas isso aí foi combinado, né, para ultrajar os pastores da Assembleia. Ele tornou-se inimigo da Assembleia de Deus. Outro dia eu estava no carro e ouvindo o programa dele, e uma pessoa foi dar um testemunho de cura divina. E ele perguntou: de que igreja você é? Primeiro ele perguntou: o que é que Jesus fez na sua vida? Jesus me curou, Jesus me curou. A mulher dando lá o testemunho dela, emocionada. E de onde você é? Ela disse: eu sou da Assembleia de Deus. E os pastores da Assembleia de Deus perderam o poder, que não estão mais orando, é preciso vir para cá para Jesus curar? Perderam o poder, estão tudo desgraçados, derrotados para lá. Fez esse comentário com os pastores da Assembleia de Deus. Então ele tornou-se um inimigo da Assembleia de Deus, de onde ele saiu, não é? É uma igreja que tem um histórico de escândalo, principalmente escândalo financeiro, não é? Ele mora numa mega mansão em São Paulo, com um muro muito alto, e ao longo do muro é aquelas guaritas com segurança, porque ele tornou-se um líder religioso dos mais ricos do Brasil, como é o comum entre essa liderança neopentecostal. Eles enfatizam muita cura, muito milagre, muita prosperidade, mas para a pessoa receber isso, tem que primeiro dar, tem que primeiro pagar pela bênção. Então aí eles são muito ricos mesmo, e Davi Miranda não é uma exceção. Vamos seguir. Depois apareceu a Igreja Cristã de Nova Vida, cujo fundador é o bispo Robert McAllister, que veio do Canadá. Esse era um canadense que veio para o Brasil em 1950, era ligado à Assembleia de Deus lá. Quando chegou aqui, em 1960, desligou-se e fundou a Igreja Cristã de Nova Vida. Depois, nós estaremos vendo mais alguns detalhes a respeito da Igreja Cristã de Nova Vida. Vamos lá. Isso. Os pentecostais de transição, esses que estão no meio, entre os pentecostais e os neopentecostais, esses que acabamos de ver alguma coisa sobre as principais igrejas. Qual é a ênfase deles? Qual a ênfase deles? A ênfase doutrinária é a cura divina e exorcismo. É o que eles pregam, só pregam isso.
Lá eles não pregam sobre salvação, perdão, transformação, regeneração. Não pregam nada disso. Eles só pregam cura divina e exorcismo. Cura divina e exorcismo, ou libertação de demônio. Ora, as pessoas vivem doentes, não é, irmão? Se eu for perguntar aqui, quem é doente, muitos irmãos e irmãs vão levantar a mão testificando, dizendo que estão doentes, não é? Quando surgiu a Igreja Deus é Amor, ela também foi uma explosão no Brasil. E aconteceu um fato interessante com uma irmã da Assembleia de Deus lá de São Paulo. A irmã doente foi em busca da cura dela na Igreja Deus é Amor. E lá o Davi Miranda orou por ela e testificou que ela estava curada. E aquela irmã voltou para casa se sentindo bem, se sentindo curada mesmo. Ela não passou a não sentir mais o mal que ele incomodava. Passaram-se alguns meses e depois aquela irmã voltou a sentir o mesmo sintoma, só que com mais gravidade. E aí ela voltou ao médico, foi ao médico, e quando ela foi fazer o exame, o raio-x, na época não tinha outro tipo de exame, quando ela fez o raio-x, tinha voltado o tumor, né? Um tumor agressivo, e nesse tumor tinha o número escrito, 666. Isso se espalhou por todo o Brasil, principalmente entre o povo da Assembleia de Deus, certo? A ênfase doutrinária, então, é cura divina e exorcismo. O contexto social, ou seja, o contexto que surgiu essas igrejas, ou esses pentecostais de transição, qual foi o contexto? A aceleração do processo de urbanização das grandes cidades. Vou explicar o que é isso aqui. A partir de 1950, houve assim um crescimento muito grande, principalmente na área da construção civil, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. As grandes capitais do Brasil passaram a crescer vertiginosamente por conta das indústrias que chegaram no Brasil e se instalaram nessas grandes cidades. E aí precisou-se de muita mão de obra. E quem foi levar mão de obra para essas grandes cidades? Muita gente de fora delas, principalmente nordestinos. Os irmãos sabem que São Paulo foi construída pelos nordestinos. Hoje, a maioria das pessoas que moram em São Paulo são nordestinas ou têm parentesco com nordestino, não é? Sempre tem esse viés social aí. Então, essas pessoas deixavam os campos, as regiões rurais, para ir aventurar a sorte em São Paulo. Iam naqueles paus de arara, muitos deles nem chegavam em São Paulo, morriam ao longo do caminho, o carro virava, era uma luta. Mas quem chegava em São Paulo se abrigava naquelas construções civis e para construir grandes prédios, viadutos, rodovias e tudo mais. E essas pessoas, que quando ali chegavam, não tinham parentes, não tinham ninguém para acolhê-las. Quem foi que acolheu? Quem foi que acolheu-as? Foram os crentes pentecostais. Tanto os pentecostais tradicionais, quanto os pentecostais de transição. Então, um irmão que trabalhava na construção civil pregava para aquele companheiro, aquele colega que não era crente, porque esta é uma característica muito forte dos pentecostais, a evangelização, o testemunho pessoal, né, a evangelização pessoal, e aquelas pessoas iam aceitando, e as igrejas acolhiam aqueles nordestinos, aquelas pessoas que iam de outra parte para São Paulo. E aí foram crescendo as igrejas pentecostais, principalmente os pentecostais de transição, que faziam uso do rádio, porque a televisão praticamente ainda não existia. E aí houve esse crescimento grande em razão da aceleração do processo de urbanização das grandes cidades. A evangelização, já falei, né? Ela era feita pelos pentecostais de transição através dos meios de comunicação de massa, como o rádio, a princípio, e depois a televisão. Davi Miranda, esse último que nós falamos a respeito dele, foi o líder pentecostal de transição quem primeiro usou o rádio para evangelizar.
Em 1950, o missionário Lawrence Watson, que era um missionário da Assembleia de Deus vindo dos Estados Unidos, ele começou o programa A Voz da Assembleia de Deus no Brasil, isso no Rio de Janeiro. O missionário Lawrence Watson, que foi comentarista das lições bíblicas por muitos e muitos anos, enquanto esteve no Brasil, ele foi duramente criticado pela liderança assembleiana, porque os pastores da Assembleia de Deus, da época, não aceitavam de forma alguma o uso do rádio, porque dizia que era do diabo. Era do diabo. Como é que vai usar o rádio do diabo para pregar evangelho? Então, o irmão Lourenço Watson, ele enfrentou muitas dificuldades, muita oposição da própria liderança lá para não ser feito programa de rádio Voz da Assembleia de Deus. Mas ele perseverou e depois outros pastores viram que o rádio era importante para a pregação, a difusão do evangelho em muitas partes. Eles também começaram a fazer, mas de forma muito acanhada, muito tímida, programas de rádio, né? Hoje a Assembleia de Deus avançou muito nessa área do rádio, da transmissão do evangelho pelo rádio, mas em termos de televisão ainda ficamos muito a desejar. Hoje essas igrejas grandes, neopentecostais, elas não pensam muito no rádio, elas querem a televisão. Então elas lutam para comprar horário nobre de televisão e também comprar emissoras de televisão. A Igreja Universal tem não sei quantas emissoras de televisão no Brasil, fora do Brasil. Emissoras de rádio também tem uma infinidade, como muitas outras igrejas. E a Assembleia de Deus ainda está marcando passo neste sentido. Infelizmente, está marcando passo neste sentido. Práticas do pentecostalismo de transição. Já falamos que uma das principais práticas do pentecostalismo é o exorcismo ou libertação de demônios. Aqui, irmãos, estão vendo uma senhora endemoniada e os crentes orando, expulsando o demônio. Então, essa foi uma ênfase muito grande que foi dada no princípio. Eles chegavam a chamar, irmãos, convidar pessoas, escute, os pentecostais de transição, eles faziam apelo para as pessoas trazerem endemoniados para as igrejas. Venha e traga endemoniados para serem libertos aqui, certo? Então, era uma prática muito comum e ainda hoje é. Outra prática do pentecostalismo de transição foi a oração do copo d'água, né? A água ungida. Então, pregador lá, pentecostal, Davi Miranda e outros, pregava, no final dizia assim: coloque sobre o seu rádio, sobre o seu receptor, um copo de água que eu vou orar, e quando eu terminar de orar, você tome essa água que você vai ficar curado de tudo, né? E as pessoas faziam isso, e ainda hoje fazem. Mas eu não sei se vocês estão sabendo, ou se alguém sabe aqui, que quem primeiro usou a oração pelo copo d'água, ou a água ungida, foram os espíritas. Um espírita muito famoso no Brasil, em 1950, ele começou a fazer um programa de rádio e ele utilizava esse método da oração ungida, da oração santificada, enfim. Ele chamava-se Alziro Zaru, é o fundador da Legião Brasileira da Boa Vontade. Quem coopera para a Legião Brasileira da Boa Vontade aqui? Alguém coopera? Eles vão nas portas, pedem para ajudar orfanato, criança e tal. São espíritas eles, viu, irmãos? São espíritas. A LBV, Legião Brasileira da Boa Vontade, é uma instituição espírita. E foi o fundador da LBV, Alziro Zaru, quem primeiro utilizou a oração do copo d'água sobre o rádio para depois tomar, certo? Então ele fazia o passe lá no estúdio do rádio, de rádio onde ele estava, e pedia para as pessoas também colocar sobre os seus receptores um copo d'água e beber depois. E aí os pentecostais de transição, vendo que isso atraía as pessoas, porque os pentecostais de transição eles trabalham fortemente com marketing,
né, publicidade, propaganda. Então eles copiaram isso. Eles copiaram e passaram também a usar, competindo com os espíritas, né? Competindo com os espíritas. Os irmãos estão entendendo, não estão? Quem está entendendo? Então estou ensinando a igreja para que a igreja fique esclarecida o que é que está acontecendo aí fora. Muito bem, os pioneiros do pentecostalismo de transição, já vimos sobre eles, o missionário Manuel de Melo e o bispo Robert McAllister. Esses foram os dois principais pioneiros do pentecostalismo de transição. Então aí depois inicia-se a terceira onda, que são os neopentecostais. Este aqui nós vamos deixar para a próxima sexta-feira, porque eu quero terminar o culto neste horário, irmãos, em razão de que a polícia militar está em greve. Só tem uma parte do efetivo muito pequena que está atuando, segundo informações. Ontem, ali na próxima Polícia Rodoviária Federal, no meio do trânsito, houve um confronto entre bandidos e polícia, e tinha até um pastor nosso, ele me contou, lá na hora, no meio, com seu carro parado, no engarrafamento, e ele teve que se meter debaixo do carro, muita gente saiu do carro, esconderam debaixo, se protegeram debaixo dos seus carros, porque a bala cobriu mesmo pesada, polícia e bandidos e tal. E hoje também houveram vários arrastões, assaltos à mão armada. Ontem houve 9 homicídios, 11 carros roubados. São esses os dados. Vamos orar pela nossa polícia, para Deus abençoá-la, e vamos orar pelo governador, para ele abrir mão para a polícia, porque precisa, né? Os policiais arriscam a vida e ganham tão pouco, né? E só tem uma forma de chamar a atenção do governador, é fazendo greve. Vamos orar para Deus quebrantar o coração dele e dar o aumento, e essa greve termine o mais breve possível. Amém, irmãos? O nosso secretário está presente. Eu preciso da lista dos irmãos que vão ser batizados. Pois não, querida? No centro da cidade. Muita gente se aproveita para provocar o tumulto, para tirar proveito. Quando terminar o culto, irmãos, vocês já sigam para casa, ninguém fica aí pelas portas conversando, ninguém se detenha com nada. Terminou o culto, casa, fecha as portas, fica lá dentro de casa, orando para Deus guardar. Amém? Glória a Jesus. Isso serve também para mim. Quando terminar o culto, pastor, vai embora, ninguém venha conversar não, viu? Glória a Jesus. Vamos embora. Eu não tenho medo não. Parece até uma brincadeira, né? Depois de tudo isso, eu dizer que não tenho medo. Não tenho mesmo medo não, irmãos. Porque eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, não deixará nada acontecer conosco, sem que seja permissão dele. Não é? Então, vamos lá. Não veio, não tem nenhum secretário aí. Quais foram os irmãos que apresentaram, preencher a ficha para batismo e estão presentes? Por favor, os irmãos que se apresentaram, venham à frente. Os que já fizeram suas profissões de fé não é necessário. Só aqueles que não fizeram ainda. Tem alguém aqui que ainda não fez? Glória a Deus. Os secretários, eles trabalham, devem estar ainda presos aos seus trabalhos. Nome do irmão? Muito bem, nós temos aqui, vem mais para cá, o irmão Joélio, irmão Daniel, irmã Mariana, Benon e Kézia. Glória a Deus. São membros são irmãos que congregam aqui conosco, já conhecidos de todos nós, pessoas que têm ouvido a doutrina. Algumas dessas pessoas nunca perdem culto, sempre estão aqui conosco, e os irmãos assumem diante de Deus o compromisso
de obedecer a doutrina da igreja, tudo que a igreja ensina, orienta. O irmão Joel está disposto a obedecer? O irmão Daniel também está disposto? Irmã Mariana, Benon, Késia. Os irmãos sabem que nossa doutrina ensina que Jesus Cristo salva. Os irmãos já sentem a certeza da salvação em vossas vidas, já têm a alegria da salvação. Se partirem hoje para a eternidade, vão estar com Cristo. Os irmãos testificam isso. Amém. Os irmãos sabem que Jesus Cristo também batiza com o Espírito Santo. É o que nós temos ensinado nesses últimos dias, batismo com o Espírito Santo. Dos 4, alguém já é batizado com o Espírito Santo? A Mariana já é batizada com o Espírito Santo. O irmão crê no batismo com o Espírito Santo? Está pedindo para Jesus lhe batizar? Porque não é só crer, é também crer e pedir. Jesus disse, quem pede, recebe. Irmão Daniel, crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Irmão Benon, irmã Késia, estão pedindo também? Amém? E que a nossa doutrina também ensina que Jesus Cristo cura e que voltará para levar a sua igreja para o céu. Amém? Temos também nosso ensino que orienta o povo da Assembleia de Deus, os membros, aqueles que são membros da igreja, serem diferentes dos descrentes, não é? Serem diferentes dos descrentes, de forma que o homem, membro da Assembleia de Deus, a jovem, crente da Assembleia de Deus, tem uma forma de se vestir, de se comportar, de se relacionar com outras pessoas, diferente daquela que o mundo lá fora aceita e até ensina. Então os irmãos estão dispostos a obedecer à doutrina da igreja em todos os sentidos, não é isso? Se errarem, se falharem, porque estamos sujeitos a isso, os irmãos serão chamados pelo pastor da igreja, serão chamados para conversar, para serem orientados, para se explicarem o porquê disso ou daquilo que porventura vocês cometam como crentes e membros da igreja, certo? Se o pastor chamar, os irmãos estão dispostos a obedecer também a orientação do pastor, conselho, tudo direitinho. Pode ser eu e pode ser um outro pastor que me suceda. Muito bem, se virem para a igreja, os 4. Quem conhece o irmão Joélio? Alguém conhece? Alguém dá testemunho pelo irmão Joélio? Amém. Irmão Daniel, este jovem, quem dá testemunho por ele? Irmã Mariana, sua mãe está aqui? Quem é a sua avó? Irmã Lourdes, a avó da Mariana está ali. Irmã Lourdes, a senhora dá testemunho pela Mariana? Em casa ela é crente mesmo? Amém. Porque na igreja todo mundo é crente, né? Até eu. Até eu sou crente. Glória a Deus. O Benon, este jovem, eu conheço o pai dele de muitas datas, congrega em outra congregação. Ele nasceu no lar evangélico e tem tomado a decisão de se batizar. O pai dele é presbítero da igreja, lá no Tabuleiro, né, Benon? Tabuleiro do Martins. E ele é um moço que está aqui conosco e tem tomado a decisão de se batizar. Quantos dão testemunho pelo irmão Benon? Amém. E temos a Késia. Késia, sempre que eu ia visitar a irmã Cici, que é a mãe dela, eu pregava para ela. Ela já se vestia assim. E eu dizia para ela, Késia, tu já tem todo o brilho de crente. Por que é que tu não te decides? Vai chegar o tempo. Até que chegou, e também chegou o tempo dela ser batizada, pois está pedindo o batismo. A igreja também testifica pelo batismo da irmã Késia. Amém. Deus abençoe. No próximo domingo vocês procuram o secretário da igreja para preencher a ficha. Eu já preencheram? Todo mundo já preencheu? Ok, então vamos estar de pé, irmãos, e orar ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Na próxima semana começaremos então a falar sobre os neopentecostais, que é o foco do nosso estudo. É esse grupo aí, os neopentecostais. Aí vocês vão ver coisa, viu? Que vocês nem imaginam que há lá. Vão ver coisa estranha. No próximo sábado não haverá ensaio orquestra. É sábado ou domingo? Sábado. E domingo eles estão tocando. Não, porque ia ter um especial sábado. Ah, ok. No domingo tocam aqui.
Irmãos, quem se comprometeu com a cesta de Natal, por favor, procure aí a irmã Elisângela, a irmã Edilene e outras irmãs que estão envolvidas. Vamos dar uma cesta de Natal a 37 pessoas, 37 famílias, não é? Para eles terem, essas famílias terem um Natal também, assim, 47? Aumentou? Era 47 já, 47. Já tem dinheiro de quantas? Não tem ainda, não, mas não chegou nem perto ainda. Irmãos, quem não deu ainda uma cesta de Natal, mesmo que não tenha dado nome ou uma ajuda, procure aqui as irmãs e vamos dar, né? Na noite de Natal, 25, nós vamos ter aqui um grande culto e vamos distribuir essas cestas. Já pensou a alegria dos nossos irmãos quando chegarem em casa com essa cestinha abençoada para fazer um lanche de Natal, uma ceia? Essa é uma bênção, irmão. Eu mesmo não tenho programação de ceia de Natal. Já me convidaram, eu vou pegar bigu na casa de alguém. Já me convidaram, né? Mas muitos irmãos não foram convidados ainda. E nem vão ser, porque nem todo mundo faz ceia de Natal, mas vão ganhar uma cestinha em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos precisam das orações? Presbítero Adonias, vem orar ao Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Eu quero aproveitar a oportunidade e relembrar os irmãos que ouviram o aviso que o presbítero Agrimeron deu na primeira sexta-feira em relação àquela contribuição de amor para um povoado chamado Pai Mané, onde está carente de água, muito seco, e o pastor de lá, ele não me pediu, mas eu conversei com o pastor, já temos R$100, e o caminhão, que tem uma capacidade de 9.000 litros, custa R$250. Então, se os irmãos ainda estiverem no coração de contribuir, sabemos que a igreja tem muitas responsabilidades, mas eu creio no Deus que supre as nossas necessidades. Então, os irmãos que assim queiram contribuir, ainda falta 150 para completar o valor do caminhão, que é 9.000 litros, para que assim possamos ajudar o pastor daquela localização. Querido e amado Pai, diante da Tua presença estando, Senhor, eu elevo a minha voz a Ti, juntamente com a Tua igreja, para Te agradecer por esta noite, os louvores a Ti entoados, Senhor, a Tua palavra ministrada, o Teu ensino, Senhor, que nos adverte, que nos desperta a estarmos atentos. Pai de amor, Deus de misericórdia, os pedidos de orações mencionados, não mencionados, querido Pai, Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, nos cobre com teu sangue, nos livrando do mal, da aparência do mal, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Querido Mestre, tu sabes o que está se passando em nossa sociedade. Deus, tu és o Deus que rege todas as coisas. Pai, desperta as nossas autoridades, Senhor, que todas elas tenham temor a ti em primeiro lugar. Pai bendito, Deus amado, em nome de Jesus eu te agradeço para todos sempre. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja com todos, e todos dizem amém. Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs.